Coffee Break Computer World CIO. Hoje, de novo, para falarmos de cibersegurança, por mais que tentemos fugir do tema, é de facto o tema do momento para as empresas, pela sua importância, e porque nós aqui no Computer World continuamos a achar que um conjunto grande ainda de executivos não percebeu a importância clara da necessidade de abordar um conjunto de custos importantes para o funcionamento das empresas relativamente à cibersegurança. Mas já lá vamos falar sobre isso. Eu hoje estou com o Rui Santilal, que é o diretor-geral para Portugal da Integrity, que fez agora um rebranding e tem um nome, DevOps Team. Pode-me explicar? Cybertrust, DevOps Team Cybertrust. Rui, antes de começarmos a nossa conversa, eu gostava que nos explicasse primeiro o que é este rebranding e qual a razão porque o formularam. Muito bem, João. Antes de mais nada, um gosto de estar consigo hoje neste breakfast. Muito obrigado pelo convite. Efetivamente, a Integrity, uma empresa que eu cofundei em 2009, nós fomos crescendo os nossos serviços estruturados de cibersegurança, sempre muito assentes numa estratégia de managed services, no sentido de providenciar serviços como um processo aos nossos clientes, serviços de valor acrescentado. E em 2021 a Integrity foi adquirida por uma multinacional francesa, a DevOteam, e como parte disso, em 2021 fizemos um rebrand mais pequenino, no qual a Integrity passou a chamar-se Integrity Part of DevOteam. Como parte do processo de integração da Integrity na DevOteam, agora, na semana passada, tivemos um novo rebrand, não na semana passada, há 15 dias, tivemos um novo rebrand agora, que é o rebrand definitivo, no qual Integrity Part of DevOteam passa efetivamente a adotar o nome DevOteam Cybertrust. O nome DevOteam Cybertrust é o brand do grupo DevOteam, é o seu braço armado para os negócios de cibersegurança. A DevOteam tem outras áreas de negócio, todas elas tecnológicas, por exemplo, na área da cloud, na área da engenharia de processos, e um dos braços fortes é efetivamente a área da cibersegurança, que tem o brand DevOteam Cybertrust. No contexto do DevOteam Cybertrust, nós temos mais de 800 consultores de cibersegurança localizados em mais de 17 países. E, na realidade, ajudamos os nossos clientes de uma forma estruturada em três grandes eixos. Nós temos, efetivamente, serviços que nós chamamos os serviços que ajudam os nossos clientes, efetivamente, a reduzir risco de uma forma estruturada. Temos um outro leque de serviços que são os Applied Security, no qual ajudamos os clientes a implementar e a gerir tecnologia de suporte às suas operações de cibersegurança, e temos um terceiro vetor, que são os serviços geridos. E neste momento, exclusivamente, os serviços geridos do DevOteam Cybertrust são os serviços que nasceram no contexto do Integrity. E, portanto, este rebrand vem na sequência da aquisição, do investimento que o grupo DevOteam fez para reforçar o seu braço armado da cibersegurança, o DevOteam Cybertrust, através da aquisição da Integrity em 2021. Parece-me que está bem explicado e faz todo o sentido. E daqui eu parto para este meu início, que é esta minha teimosia, dir-me algo se estou muito enganado ou não, em perceber que as empresas ainda não entenderam a necessidade clara de um investimento ou de um custo, já como lhe queiram chamar, mas que seja ele um custo, seja ele um investimento, é necessário cada vez mais que as empresas olhem para a cibersegurança. E a ideia com que eu fico cada vez mais é que as empresas ainda estão longe de olharem para as soluções de cibersegurança como uma necessidade imperativa para os seus negócios.
Eu penso que isso é verdade, João, que esse mindset ainda não mudou de uma forma geral, mas eu penso que está a evoluir no sentido positivo. Grande parte das grandes empresas e das médias grandes empresas hoje em dia já têm equipas estruturadas a trabalhar o tema da cibersegurança de uma forma efetiva. Agora, existe aqui uma componente que nós não podemos negligenciar, para além da componente cultural, que é uma componente que está a ser combatida, tal como o João referia, que há ainda aqui uma viragem para ser efetuada, mas na realidade também não podemos desconsiderar a componente e o contexto económico, não é? Porque efetivamente, como o João dizia, a cibersegurança é muitas vezes visto como um custo. E pode ser visto como um custo, mas esse custo, se olharmos para ele de uma forma conjunta, deixa de ser um custo. Porque repare-se, quando as empresas investem em tecnologia para servir melhor os seus clientes, para melhorarem os seus processos, para serem mais competitivos, para serem mais eficientes, para serem mais eficazes, naturalmente, as empresas fazem um investimento e têm um retorno, não é? No retorno na melhoria dos processos, como eu dizia, no tempo de resposta aos clientes, depende dos negócios. Agora, a verdade é que qualquer investimento deste tipo, qualquer mudança que nós façamos, tem efetivamente riscos que têm que ser geridos e, portanto, sem dúvida que nós não podemos pensar que vamos fazer um investimento CAPEX em tecnologia e que ela vai nos gerar benefícios múltiplos ao longo dos próximos 10 ou 20 anos, sem que tenhamos que continuamente ter um custo OPEX. E a manutenção da tecnologia, a atualização da tecnologia é sem dúvida um custo contínuo que tem que se ter on top do investimento que se faça em tecnologia, e a cibersegurança, sem dúvida que sim, porque tem que se garantir que esta alteração que foi efetuada no processo, que não traz riscos acrescidos à organização e que efetivamente que os riscos estão geridos. Por outro lado, existe também aqui cada vez uma maior pressão do threat landscape, como nós costumamos chamar, não é? Porque nós começamos a observar que o cibercrime está cada vez mais organizado, está cada vez mais sofisticado e isto exige cada vez mais das organizações. E eu penso que isto será efetivamente uma curva ainda crescente por algum tempo. Uma analogia que eu gosto muito de fazer tem a ver com a indústria automóvel, no qual, quando surgiram os primeiros carros, os carros nem sequer chave tinham, não tinham fechadura na porta. As pessoas não precisavam de carta de condução, não existiam sinais de trânsito, não existiam semáforos, não existia nada. E o que é que começou a acontecer? Quando eram poucos carros, não acontecia nada. Quando começaram a aparecer cada vez mais carros, isto é, a adoção da tecnologia, na metáfora que eu estou a fazer, na medida que vai subindo, a sinistralidade do automóvel disparou. E foram precisos cerca de 70 anos para que se estabilizasse a curva de crescimento da sinistralidade. E o que é que foi preciso? Consciencialização por parte dos utilizadores. Eu tenho a certeza que quando eu e o João tirámos a carta, não era obrigatório usarmos o cinto, por exemplo, hoje em dia é inimaginável, não é? Portanto, existiu boas práticas, mas também existiu evolução tecnológica, o ABS, o airbag, portanto, a tecnologia também teve que evoluir. E, por outro lado, a regulação. Hoje em dia as multas são muito maiores, há muito mais radares. E, portanto, fazendo aqui a metáfora para a área da cibersegurança, temos que continuar a trabalhar na consciencialização dos utilizadores, temos que continuar a evoluir a tecnologia e, naturalmente, que a regulação está a fazer a sua parte. O RGPD, que toda a gente já entrou na vida de toda a gente, o NIS2, que vem agora a caminho. E, portanto, é uma curva, efetivamente, que está em progressão. Portanto, concordo consigo que temos aqui espaço para melhorar, bastante espaço para melhorar. No entanto, eu já vejo essa curva a ser feita, de certa forma, limitada também pela capacidade económica, não é? Porque muitas vezes as empresas estão a lutar para colocar, entre aspas, comida na mesa e não estão tão preocupados com o telhado que está a pingar e que ainda não desabou. E às vezes, infelizmente, só depois de desabar é que vamos nos preocupar, enquanto devíamos nos preocupar enquanto era tempo, antes que o telhado desabasse. Muito bem, Rui. Outra questão que me parece importante e que
Inclusivamente, alguns estudos têm demonstrado, um estudo vosso lançado há poucos dias falava nisso. Não vamos hoje escalpelizá-lo, vamos deixá-lo aqui para que as pessoas o possam ver, para que os nossos leitores façam uma leitura e uma análise clara dele, mas uma das coisas que este estudo, entre outros, falam, tem a ver com a falta de talento, não este diretamente, mas que entronca numa outra coisa, que é as organizações sentirem que não têm capacidade para fazer face a estas questões da privacidade e da cibersegurança. E, portanto, isto é de facto, o que eu queria perguntar era quase uma provocação, que é, esta falta de talento existe, todos nós sabemos, esta questão de gerir dentro de casa é um caminho que o próprio mercado está a traçar ou a fazer com que assim aconteça, para poder ter mais negócio, ou é uma realidade inevitável, ou seja, as empresas de cibersegurança são de facto o aliado daqui para a frente dos empresários que querem gerir estas soluções de cibersegurança e privacidade, neste caso, recorrendo ao mercado. Sem dúvida que sim, João, é uma excelente questão. Efetivamente, a Devoteam entende o espaço estratégico e crítico que os serviços geridos e que os parceiros podem trazer ao mercado, daí que lançou um estudo em conjunto com a IDC sobre o estado da arte no contexto dos managed services na área da cibersegurança. E efetivamente esse estudo foi lançado, antes de mais nada, porque, como o João bem dizia, não existe talento suficiente e o que faz com que o custo da cibersegurança também seja cada vez mais elevado, na verdade, devido à escassez também que existe de recursos que existem nesta área. E uma das formas é formar mais, naturalmente, mas isso também demora o seu tempo a dar frutos, não é? E o que é que acontece? O que nós efetivamente entendemos é que as empresas hoje em dia não têm a possibilidade nem a capacidade logística sequer de ter todas as skills dentro de casa, de forma eficiente e de forma eficaz, para fazer, efetivamente, para corresponder a todas as necessidades que têm. E então, quando existe escassez e quando efetivamente existem constrangimentos económicos, nós temos que tirar partido da escala e tirar partido da especialização. E isso é o que os serviços geridos fazem. Portanto, cada vez menos é eficiente nós termos serviços custom-made, a não ser que seja algo muito específico, mas quando são serviços, eu não diria commodity, mas que estão a caminhar para serviços de commodity, como é o caso da gestão de risco de terceiras partes, como é o caso do alinhamento das práticas de gestão das organizações com os estándares internacionais, como é o caso da ISO 27001, do NIS, do NIS 2, do NIST, por exemplo. Ou como quando estamos, por exemplo, a falar de Offensive Security Pen Testing, quando estamos a falar de Red Teaming. Hoje em dia, cada vez menos se justifica que as empresas tenham este conhecimento todo dentro de casa porque não conseguem escalá-lo e não conseguem rentabilizá-lo da forma mais eficaz possível. Portanto, cada vez mais existem organizações à procura de parceiros eficientes, eficazes e ágeis, de acordo com o estudo. Portanto, o estudo, fizemos efetivamente um survey a centenas de decisores de IT na Europa, e o que o estudo nos diz é que eles valorizam bastante eficiência, eficácia e agilidade. E são pilares que complementam as equipas que eles têm in-house, porque as pessoas entendem que a gestão dos KPIs, a gestão dos SLAs é fundamental existir essa capacidade, naturalmente, e eu penso que é uma estratégia excelente porque eu acredito que há algo que os managed services não conseguem fazer e que têm que ser as próprias empresas a assegurar, que é cada vez mais a cibersegurança deverá posicionar-se como um enabler de negócio, deverá suportar um negócio a conseguir fazer curvas mais rápidas, de forma mais eficiente e mais eficaz. E, portanto, como o talento e a capacidade não é totalmente elástico, digamos assim,
as organizações têm que se focar onde elas fazem a diferença, é no suporte ao seu negócio, e podem efetivamente confiar em parceiros que aproveitam a escala, aproveitam a especialização e aproveitam até o investimento em ferramentas que depois podem reutilizar em múltiplos contextos para conseguirem ter serviços mais eficazes e mais eficientes. E o estudo também mostra o estado da nação e também mostra quais é que são os pontos-chave nas quais as organizações efetivamente se preocupam quando contratam este tipo de serviços. Muito bem, Rui. Uma das coisas que lhe queria perguntar, porque tem hoje uma visão integrada da Europa, esta questão da adoção de soluções de cibersegurança e de privacidade em conformidade com toda a legislação que está a ser produzida na Europa, tem da parte dos empresários portugueses uma atitude diferente de outros países? Ou este ritmo de adoção mais lento do que se podia esperar? Eu não diria mais lento, mas com uma atenção menos redobrada do que seria exigível e não de esperar por parte dos empresários relativamente aos custos e de investimento nestas soluções é igual em todos os países europeus? Nota-se algumas diferenças. Essas diferenças muitas vezes derivam de questões culturais. Eu costumo dar um exemplo muito frequente, que é, há 10 anos atrás, no metro em Londres, lembro-me de ver publicidade a chamar a atenção às pessoas, a dizer: não partilhe a sua password, porque é a mesma coisa que dar a chave da sua casa. Portanto, existem diferenças culturais. Nem há 10 anos, nem hoje, vemos isto no metro, em Lisboa. Portanto, existem questões culturais. Mas, por outro lado, vou ter que voltar a tocar no ponto, João, existem as questões económicas. Porque, na verdade, a adoção de uma regulação ou a adoção de boas práticas tem muito a ver com o apetite de risco das organizações. Porque quanto maior for o apetite ao risco, na verdade, menor será a adoção. Mas a verdade é que nós não podemos negligenciar que o fator económico, efetivamente, tem uma forte influência na questão do apetite ao risco. Porque se eu não tenho uma capacidade financeira que me permita colmatar os riscos de uma forma mais transversal, eu vou ter que ser mais seletivo e vou ter que aceitar alguns riscos. E, portanto, digo que sim, efetivamente existem economias nas quais as organizações têm uma maior capacidade de investimento, logo um apetite ao risco mais apertado, e existem outras, na qual Portugal se inclui efetivamente, na qual nós não conseguimos acompanhar algumas geografias nas quais o seu produto interno bruto, por exemplo, é superior e, portanto, existe muito mais empresas, existe muito mais escala e, como tal, existe um apetite ao risco. Mas diria que não vejo uma diferença drástica, não vejo um 8 para 80. Vejo e consigo percepcionar algumas diferenças, mas não são do 8 para 80. Muito bem. Muito obrigado por ter estado connosco este bocadinho da manhã. É sempre bom ouvi-lo a falar destes temas que são, sem dúvida nenhuma, cruciais para o desempenho, o bom desempenho das empresas, nomeadamente da área de tecnologia. Rui, muito boa sorte para este novo rebranding e para este trabalho fantástico que tanto a Integrity como a DevaTeam fazem em prol da cibersegurança. Muito Até bem, uma próxima. João. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, obrigado.